Tá bom. Então, boa tarde novamente para quem está por aqui, para quem está no YouTube. Obrigado pela presença. Eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo em 2003. Vocês sabem que em vários cursos, né, a gente tem uma coisa chamada TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. E aí vem um estudante falar comigo e falar assim: professor, eu queria pegar uma imagem, tipo essa imagem aqui, e gostaria que o meu sistema, o meu trabalho, ao final do meu trabalho, esse sistema dissesse assim: ali tem pessoas, ali tem carros, tem placas, me dissesse que placa, o que diz cada placa, etc., né? E eu falei para ele: eu também adoraria um sistema assim. Mas naquela época a gente ainda estava, a gente já sabia fazer bastante coisa, né? Mas ainda estava longe desse sonho, né? De colocar uma imagem e descobrir o que essa imagem tinha. Então eu vou trazer para vocês, bom, desde o começo, né, do que é uma imagem, quais são as transformações possíveis em imagem e tudo mais, até a gente chegar a resolver parcialmente esse problema, tá bom? Bom, o que é uma imagem? Uma imagem, então, a gente está toda hora tirando imagens, né, mas bom, o que é uma imagem afinal? Uma imagem é um instantâneo de uma cena, né? Então eu tenho aqui uma cena, eu tiro uma foto de vocês, eu tenho um instantâneo dessa cena. Esse instantâneo ele vira lá dentro do computador ou do celular uma tabela, a gente falou várias vezes aqui em uma tabela, uma matriz, onde cada posição dessa tabela tem um valor, né, que é o valor, em geral, da intensidade da luz naquela posição da imagem, né? Imagens coloridas, então, tem até 3 tabelas, né? E imagens de satélites têm até mais tabelas. Depende da quantidade de sensores que esses dispositivos têm. Se você olhar, então, se esse negócio funcionar, então se você olhar aqui um pedacinho dessa imagem, né? Então, estou trazendo aqui um pedacinho dessa imagem, tem os valores dessa tabela aqui, tá bom? Então isso é uma imagem, cada pontinho dessa imagem a gente chama de um elemento da figura, né? Um pixel. A gente tem diversos tipos de processos que trabalham com imagens. Então, um deles chama-se processamento de imagens. O processamento de imagens são processos que levam uma imagem em outra imagem. Então, sempre que eu estou fazendo uma transformação que eu levo uma imagem em outra imagem, eu digo que eu estou fazendo um processamento de imagens. Outro tipo de processo que trabalha com imagens é um processo chamado computação gráfica, em que eu dou uma descrição formal de um certo objeto. Então, por exemplo, ele fala assim: isso aqui é um bloco poliédrico com 8 faces, etc. E ele gera para mim uma imagem sintética. Então, processos de computação gráfica foram muito comuns, ou já são muito comuns, para jogos, por exemplo, né? Então, você tem lá a descrição formal e ele gera uma imagem. E o outro processo importante para a gente hoje é a visão computacional, né? A visão computacional, o que é? Você tem uma imagem, né? Você parte de uma imagem, e aí você, através de um certo processo, cria uma descrição formal dessa imagem. Então, por exemplo, eu dou essa imagem aqui dos bloquinhos, e ele fala assim: isso aqui é um bloco poliédrico com 8 faces, e assim por diante. Então, essa é a descrição formal, e isso a gente chama de visão computacional. Tá? Ele não tem nada a ver com a nossa visão, né? Muito embora a gente fale em visão computacional e tudo mais, não tem nada a ver com a nossa visão. A nossa visão é muito mais rica do que isso. Existem diversos tipos de tarefas de visão computacional que vocês cada vez mais veem, inclusive de aplicações, né, no mundo, né? Algumas das principais são vigilância, que a gente está vendo várias vezes, identificação de pessoas. Então, hoje em dia é bem comum você ter na porta de alguns estabelecimentos um tablet em que você olha para o tablet e ele fala: você pode entrar ou não, e assim por diante, né? Então, tem várias tarefas aí, e cada vez a gente vai ver mais tarefas
relacionadas aí à visão computacional. Vamos pegar aqui passo a passo, né, como é que funciona, ou pelo menos como funcionava essas tarefas. A gente vai ver que com Deep Learning isso vai mudar um pouquinho. Né? Então, você tem uma certa cena, você tem a imagem dessa cena. Essa imagem, hoje em dia está cada vez melhor, mas essa imagem, às vezes, tem problemas. Se você tem imagem com problema, você pode fazer um processamento de imagens para melhorar essa imagem. Se você quer fazer uma descrição da imagem, provavelmente você vai ter que achar o que a gente chama de bordas da imagem. Né? A partir das bordas, você pode tentar encaixar objetos, por exemplo, elipses aqui, ou outros objetos, nas bordas das imagens aqui. Né? Fazer uma coisa que a gente chama de segmentação da imagem, e a partir daí a gente pode começar a pensar em descrever aquela imagem. Né? Então, aqui a gente tem as diversas fases que eu comentei, né? Imageamento, pré-processamento, segmentação, descrição, reconhecimento e, finalmente, a interpretação. Tá? Como é que você começa esse processo de identificar e tentar descrever a imagem? Né? Uma das formas é você tentar ver que características, né, que atributos, e aqui nesse caso atributos locais, ou seja, atributos que dependem de uma pequena vizinhança, né, em que você possa falar, isso aqui é uma borda, isso aqui é um canto, isso aqui é uma junção, e assim por diante. Então, se você faz um processamento na imagem, ou vários processamentos de imagem, porque normalmente você tem que fazer vários processamentos para identificar cada uma dessas partes, né? Você vai ter aí a extração dos atributos locais, tá bom? Essa extração de atributos locais, ela normalmente é feita então com percebendo, né? Você vai lá e fala assim, bom, o que é uma borda? Né? Uma borda é alguma coisa que tem uma certa intensidade, um certo valor aqui, e os vizinhos são ou mais escuros de um lado e mais claros do outro. Né? Então, vamos pegar esse caso aqui também. Né? Então, você tem um certo valor aqui, você tem vizinhos mais claros desse lado, vizinhos mais escuros desse lado. Então, a gente diz então que esse ponto é um ponto de borda. A gente pode pensar em bordas. Isso aqui é uma borda que a gente chama de vizinhança 4, né, porque a gente só tem 4 vizinhos. Mas a gente pode pensar também de bordas com vizinhança 8 ou vizinhanças com ordem maior. Tá? E como é que, em geral, a gente faz esse tipo de extração de atributos? A gente usa uma coisa que a gente chama de filtragem convolucional, que é um nome geral, né, para essa multiplicação de um vetor por outro vetor. E esse vetor ele pode ser multidimensional. Tá? Essa multiplicação nesse segundo, normalmente o primeiro vetor é uma imagem, o segundo vetor é uma máscara de pesos. Né? Então, você tem que pensar nos pesos que você vai usar para fazer essa multiplicação. Aplica essa operação, que é uma operação linear, e aí você vai ter como resultado a imagem com os atributos extraídos. Então, só para dar um exemplo de como funciona isso, se esse negócio aqui funcionar. Bom, acho que eu vou chegar mais perto aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, aqui que eu estou chamando aqui de imagem original, chama de F aqui. Tenho um outro vetor multidimensional, que eu vou chamar de máscara. Né? Isso aqui é simplesmente uma máscara que faz uma média, né? Porque eu vou pegar para eu vou colocar multiplicar cada ponto dessa máscara aqui por cada ponto dessa parte dessa imagem, né? E o resultado eu vou trazer para essa nova imagem que a gente vai chamar de imagem convoluída. Deixa eu achar o ponto aqui, já que o meu treco parou de funcionar. Então, quando eu faço essa conta, né,
para aqueles 3 valores, né, 6, 16, 15, 8, 10, 9, 8, 8 e 9, né, e multiplico por essa máscara, que é 1/9 cada um, o meu resultado vai ser 9,89. E aí eu posso ir fazendo isso para cada ponto, né? Então essa ideia de convolução, no fundo é se você fazer essa translação, né, dessa máscara sobre toda essa imagem e colocando o resultado numa outra imagem. Então eu posso ir fazendo isso para cada ponto da minha imagem, né? E finalmente até o último ponto possível aí da imagem, tá? Normalmente aqui a gente está vendo nessa imagem convoluída valores que não são mais inteiros, né? Mas em geral a gente transforma isso para valores inteiros quando você está fazendo o processamento de imagens usual, né? Então isso a gente chama então de filtragem convolucional, tá? Então essa filtragem convolucional ela pode servir para fazer várias coisas. Então suavização, filtragem de ruído, realce de contrastes, detecção de bordas e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tenho aquela imagem dos bloquinhos e eu aplico uma convolução com esse filtro aqui, com essa máscara aqui, né? Então, ou seja, faço a convolução dessa máscara por dessa imagem por essa máscara aqui, o resultado vai ser essa imagem aqui do centro, né? Que uma vez linearizada, ou seja, eu digo assim, valores acima de um certo valor vão ser transformados em 1, valores abaixo de um certo valor vão ser transformados em 0. Eu fico com aquela imagem ali que a gente vê que são bordas numa certa direção, né? E eu podia fazer isso para todas as direções para pegar todas as bordas. Uma vez que eu tenho todas as bordas, eu poderia descrever onde está como está esse objeto, inclusive a pose desse objeto, para de repente um braço mecânico ir lá e pegar esse bloquinho direitinho sem arrebentar o bloco. Outra coisa que eu posso fazer ou seja, eu modifico a máscara agora, então penso lá, faço uma engenharia de olhar uma análise de dados para olhar a imagem e falar assim, se eu usar essa máscara aqui, por exemplo, -1, né, em toda essa borda aqui, e 5 aqui, e passar convoluir essa imagem por essa máscara, eu vou ter essa imagem aqui. E se eu agora linearizar, olha só que interessante, eu peguei um dos cantos daquele bloquinho. Tá? Então, com isso, eu posso extrair features, extrair características da imagem e fazer coisas interessantes. Por exemplo, isso aqui já que a gente está mostrando coisas antigas, né? Isso aqui é um produto que foi feito, né, na Rand Corporation, que tem aqui um sujeito que usa uma certa caneta que grava os movimentos dele para fazer o reconhecimento de números. E como é que eles fizeram isso? A pessoa escrevia o número, então ela vai lá e escreve o número. Então, nunca vi fazer o 5 desse jeito, mas vamos lá. 5, né? Faço 5 assim. E aí ele vai gravando, né, a direção que a pessoa fez. Então, aqui estão as direções que a pessoa fez. Ele detecta os cantos, onde estão os cantos, onde estão as terminações, onde estão as curvas, grava tudo isso, calcula certos valores a partir dessas características e fala assim, os números 5 então são desse tipo, né? E aí ele pode, só usando esses atributos locais e mais algumas técnicas simples de regras, como o professor Tiago e a professora Nina falaram, né? A partir daí, para cada novo número que alguém fala, ele vai lá e diz, isso aqui é o número 3, isso aqui é o número 5, assim por diante, baseado somente em regras, tá bom? Bom, então você pode imaginar que a gente faz a extração de atributos com processamento de imagens, e a partir daí cria classificadores e
resolve certos problemas. Era uma coisa bastante limitada, então lá em 2003 a gente conseguia fazer várias coisas, mas não tudo, coisas muito complicadas. Mas aí aconteceu o Deep Learning, né? Qual que é a ideia? Bom, o que acontece se ao invés de eu analisando a imagem, ou seja, indo lá na imagem falando assim, isso aqui, se eu fizer uma máscara assim, eu extraio uma borda assim por diante, o que acontece se de repente esses núcleos fossem criados por essa maquinaria, né? E aí que vem essa grande revolução do Deep Learning, né? Que a gente deve bastante a esses três pesquisadores, né? Que é o Joshua Bengio, o Geoffrey Hinton e o Yann LeCun. O Tiago falou várias vezes em invernos, né? Nas áreas de pesquisa, né? Uma característica interessante desses três pesquisadores é que nos invernos eles continuaram pesquisando, se mantiveram fiéis àquilo que eles acreditavam, né? Eu lembro do Yann LeCun, depois que a Deep Learning começou a funcionar bem, reclamando, falando assim, poxa, olha, há uns anos atrás eu mandava papers para essas conferências importantes de visão computacional e era rejeitado. Mas agora ele é convidado como o principal professor, né, nessas conferências, né? Então essas pessoas eles merecem mereceram esse prêmio Turing não só por toda a contribuição que eles deram para a área, mas também por terem se mantido fiéis aí às suas crenças, né? O Yann LeCun, por exemplo, isso aqui é uma máquina de 2007 ou 2008, não lembro direito. Então ele tinha essa rede convolucional, ou seja, essa ideia de rede convolucional inclusive antiga. Nós usávamos aqui na USP coisas parecidas, né? A Nina e o professor Júnior Barreira fizeram avanços aí na parte de aprendizado de máquina com visão, com imagens, né? Usando ideias desse tipo, só que com uma outra abordagem mais matemática. E o Yann LeCun, então, começou, né, a fazer essas redes convolucionais, né? Em que ele fazia redes agora redes maiores, né? Ou seja, fazia esse aprendizado e conseguia que a rede aprendesse esses pesos sozinha, né? Os pesos daqueles filtros que a gente estava comentando agora há pouco, ele aprendia sozinho esses filtros, né? Essa rede dele aqui, ele foi treinada com um conjunto de dados que é um conjunto de dados de dígitos manuscritos, que é um conjunto bastante famoso e hoje em dia qualquer redinha consegue ter bons resultados sobre ele. Tá? Bom, mas então nessa época aqui os papers dele eram rejeitados. Por quê? Porque tinha outras técnicas de aprendizado computacional, de aprendizado de máquina, né? que batiam, né, o modelo dele. Deixa eu só contar um pouquinho certas características da imagem que vão ser importantes para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionam essas redes. Então, eu vou pegar aqui uma imagem. Essa imagem é criada por um software chamado This Person Does Not Exist. Então, não é de ninguém que existe essa imagem. Essa imagem, então, ela foi criada, eu tenho aqui uma imagem então, de 512, e eu vou fazer uma brincadeira agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a tirar, para cada duas linhas da imagem eu tiro uma, para cada duas colunas eu tiro uma. Tá bom? Então, a imagem agora, que vocês vão ver, é uma imagem de 256 por 256. Prestem bem atenção que vocês vão ver pouca diferença entre essas duas imagens, né? Se eu pedisse para você reconhecer, se eu dissesse que a imagem da esquerda é da Ana, vocês certamente me diriam, a da direita também é a Ana, né? Só que agora, embora eu tenha deixado essa imagem do mesmo tamanho, essa imagem agora tem um quarto
do tamanho da imagem original. Vamos fazer isso de novo? Para cada duas linhas eu tiro uma, para cada 2 colunas eu tiro uma, e agora eu tenho uma imagem de 128 por 128. Vocês veem que agora a gente já ficou com uma imagem mais pixelada, né? Com mais, os pixels já aparecem com mais bloquinhos e tudo mais, mas vocês ainda reconhecem que é a imagem da Ana. Né? Vou fazer isso de novo. Ficou ainda mais pixelada, mas ainda você reconhece que isso aqui talvez você já não saiba mais direito se é a imagem da Ana, mas você ainda diz, talvez é uma pessoa, né? Certamente parece uma pessoa, né? E talvez seja uma pessoa do gênero feminino, né? Sei lá. Fazer de novo, 32 por 32. Né? Agora, certamente você talvez não teria tanta certeza que é a Ana, né? Mas ainda você reconhece que é uma imagem de um rosto. Né? 16 por 16. Agora desapareceu qualquer possibilidade de você dizer de você identificar essa pessoa, mas talvez, né, aqui fica difícil você ver, né, mas se você visse a imagem pequenininha, você ainda falaria, isso aqui acho que é um rosto. Tá? Vamos fazer a mesma brincadeira agora para uma outra característica física da imagem, que é a quantidade de valores que eu posso representar em cada ponto da tabela. Né? Então, com 8 bits, eu posso representar valores de 0 a 255. Tá? Vou fazer o seguinte, vou agora mudar para 7 bits. Então, agora, nessa imagem da direita, só tem valores entre 0 e 127. Você quase não vê a diferença, né? Agora só tem valores entre 0 e 63. Também a diferença está difícil de ver, principalmente por causa da visualização, né? E quem está na internet ainda vai ter o problema que o YouTube vai tentar fazer uma suavização e tudo mais, e vai ser mais difícil ainda. Agora eu só tenho valores entre 0 e 31. Você já começa a ver alguma diferença, né, entre as duas imagens. Agora eu só tenho valores entre 0 e 15. Agora já ficou mais claro, né? Agora eu só tenho valores entre 0 e 7. Agora está bem claro que eu tenho várias partes chapadas. Mas, de novo, se eu olho para essa imagem, né, eu continuo conseguindo descrever que é uma imagem de um rosto, de uma pessoa e assim por diante. Agora eu só tenho valores entre 0 e 3. E agora eu só tenho valores entre 0 e 1. Tá? Então, mesmo fazendo um processamento aí de cortar informação, eu ainda continuo tendo uma possibilidade de tirar informações dessa imagem. E, no fundo, várias das estratégias dessas redes convolucionais foram nessa linha. Então, por exemplo, essa ideia de subsampling, né, no fundo é isso. É você pegar e diminuir o tamanho da imagem. Né? E você vai. Por que isso é bom? Porque aí sua rede começa a ficar menorzinha. Então, você tinha lá máscaras de convolução de 28 por 28, agora você tem máscaras de convolução de 14 por 14. E depois você tem máscaras de convolução de 10 por 10, e assim por diante, até você chegar numa fase em que você tenha o que a gente chama de classificação, do classificador. Então, aqui eu tenho uma rede que reconhece placas, né, de velocidade, e pode classificar essas placas de acordo com a velocidade. Tá bom? Bom, em 2012, as pessoas falam em 2013, mas na verdade o paper é 2012, apareceu um cara que ele trouxe uma grande novidade em cima do que o Ian LeCun tinha feito. Ele era aluno do Geoffrey Hinton e ele fez uma rede convolucional que foi treinada com muito mais imagens, né? Então isso aqui lembra que a rede do Eminice tinha 60 mil imagens, agora ela tem 14 milhões. Essa rede foi treinada com 14 milhões de imagens, 20 mil categorias, ou seja, 20 mil labels. Ela tinha aqui 5 camadas convolucionais, 3 camadas completamente conectadas e um classificador softmax para fazer a parte final. E, além disso, ele trouxe uma novidade, que é essa função de ativação ReLU para a parte de ativação, que era aquela funçãozinha que transformava, né, depois que a professora Nina também mostrou, né, que você tinha lá a parte em que você fazia a conta
dos pesos, né, com as entradas, e depois você tinha que fazer uma função de ativação. Então, ele trouxe essa função ReLU, trouxe essa ideia de dropout e também de aumentação de dados. Essa rede aqui tinha 61 milhões de parâmetros, 650 mil neurônios, ou seja, não era uma rede pequena. Aqui ele usou GPU, ele também traz essa novidade de ter usado a GPU. O que é essa ideia de aumentação de dados? Aumentação de dados é você pegar uma mesma imagem e fazer certas transformações na imagem e dar para a rede também como uma entrada. Então, por exemplo, se eu pego a imagem e faço flipping, que nem a Nina falou, ou faço rotações, pego pedaços da imagem e dou como entrada, eu estou aumentando, por assim dizer, o meu conjunto de dados. E quanto mais dados eu tenho, melhor vai ser o meu classificador. Tá bom? Então, essa é a ideia. As redes, se a gente for examinar depois o que acontece em cada fase delas, a gente vai ver que, bom, elas estão extraindo coisas como arestas. Elas estão fazendo junções dessas arestas para me dizer que lá existem objetos. Elas estão juntando os objetos. Então, no fundo, aquilo que a Nina comentou, né, que a gente antes fazia a extração de features e depois o classificador, agora ele está fazendo tudo isso, ou seja, ele está calculando e minimizando o erro de forma que ele vai ter agora pesos em cada uma dessas máscaras, de forma que ele vai ter um resultado que eu não preciso, então, da parte de engenharia de features, né? Engenharia de atributos, e eu tenho um resultado bastante bom. Né? Então, isso aqui é uma parte que a gente chama de interpretabilidade, tentar achar como é que a rede funciona. Essas redes foram começando a ficar cada vez maiores, então, em 2014, as pessoas começam a brincar, e aqui é uma coisa bem interessante, né? Isso acontece muito em pesquisa. Então, a Alex Krievich, ele trouxe essa AlexNet, aí todo mundo ficou maravilhado com isso, porque mostrou que ela funcionava. Muita gente se voltou para fazer esse tipo de pesquisa. As redes começaram a ficar cada vez maiores. Então, por exemplo, aqui a gente já tem redes de 138 milhões de parâmetros, 143 milhões de parâmetros, nessa VGGNet de 2014. Né? Isso já tem 10 anos, então. As pessoas começam a brincar com essas arquiteturas, ou seja, vocês notam aqui que aqui a gente já tem tantos neurônios que a gente não pode mais representar os neurônios como bolinhas, né? Aqui a gente já representa as camadas como bloquinhos, né? E as pessoas falam, o que acontece se a gente começar a fazer saltos, juntar as informações de forma saltada, juntar resíduos de informações e assim por diante? Então, as pessoas começam a brincar com essas arquiteturas e ter resultados cada vez melhores. Né? Isso aqui, por exemplo, já é uma rede que tem mais de 1000 camadas. Né? Então, esse profundo é profundo mesmo, é uma rede realmente muito grande. E, por exemplo, em 2016, olha que curioso, teve uma pessoa que fez aí um zoológico de arquiteturas. Né? Ele tentou mostrar que a gente tentou pegar todas as arquiteturas possíveis, né? e categorizar essas arquiteturas e mostrar para as pessoas. Então, as pessoas começaram realmente a fazer um artigo, era fazer uma novidade, era fazer uma arquitetura nova. Tá? Bom, as coisas vão evoluindo, as pessoas vão trabalhando com problemas cada vez mais complicados. Então, por exemplo, uma das novidades já em 2016 foi essa rede YOLO, né? You Only Look Once, que a ideia é você pegar, dividir a sua imagem em blocos, aplicar as redes para descobrir bounding boxes, começar a analisar esses bounding boxes, dar certas probabilidades para cada pedaço dessa imagem e falar, os bounding boxes importantes são esses aqui. Tá? Desculpa. Essas redes, então, ficaram boas o suficiente para a gente agora voltar para o meu problema inicial. Né? Então, aquele aluno tinha feito aquela pergunta em 2003 para mim,
só em 2016 a gente já começou a poder resolver aquela pergunta. Então, eu apliquei esse YOLO V3 nessa imagem aqui dessa rua, né? E olha só o resultado. Ele falou assim, ó, tem uma motocicleta com 81% de chance, tem uma pessoa com 79%. E aqui ele fala para cada pessoa qual que é a probabilidade de ser uma pessoa, né? Então, tem pessoas aqui que ele tem quase certeza que é uma pessoa, tem pessoas aqui que ele não tem tanta certeza. Por exemplo, esse aqui ele fala assim, é uma pessoa que tem 57%, né? Tem 2 carros e assim por diante. Então, aqui ele já começa a descrever melhor aquela imagem. Ainda não está perfeito. Tá? A gente vai ver coisas um pouquinho mais impressionantes daqui a pouco. Essa rede YOLO hoje em dia está já na versão 7, e todas essas versões, desculpa, não todas, mas boa parte delas são abertas. Você consegue ir lá no site você consegue na internet achar o código para elas e rodar esse código, que foi o que eu fiz. Nesse caso aqui do YOLO 5, ele já começa a poder fazer processamento de vídeos. Então ele já começa aqui nessa demonstração, né, que vocês podem olhar nesses links, né, ele consegue trabalhar com 140 frames por segundo, ou seja, é bem melhor bem mais rápido que o vídeo normal. As redes também, as pessoas já começam a brincar com outros tipos de redes. Então, por exemplo, esse pesquisador Goodfellow, que é um dos autores de um dos livros que a Nina falou, né, nessa conferência Neurips de 2014, ele apresenta essa rede generativa ou gerativa adversarial. E que a ideia qual que é? É você ter 2 fases, né, uma de geração de imagens e outra de discriminação, né, em que você gera uma imagem, né, você faz um sistema aqui que ele vai gerar imagens e ele vai ficar cada vez melhor a ponto de gerar imagens que você não sabe se são verdadeiras ou não. Esse discriminador já não consegue mais dizer se essa imagem é verdadeira ou não. Tá? Então, por exemplo, nesse site aí que eu tirei essa imagem, você consegue pedir para ele gerar imagens, e aqui nenhuma dessas pessoas existe. Desculpa, eu não sei se isso é totalmente verdade, no sentido de que depois a gente começa a descobrir coisas como talvez essas redes tenham sido geradas com certos vieses, e etc. Mas, bom, a gente espera que nenhuma dessas pessoas realmente exista, né? Porque, inclusive, eu não pedi autorização para nenhuma delas, para elas estarem aqui, tá bom? E, finalmente, agora a gente... isso é evolução, né? Então a gente está evoluindo, né? Tem um colega nosso, o Atlas Wang, lá da Universidade de Austin, no Texas, a Universidade do Texas, em Austin. Ele fala que a nossa área ela está evoluindo numa velocidade de 3 anos por ano. Isso é assim, uma coisa assim, a gente dorme um pouquinho, já não consegue mais acompanhar, já não consegue mais saber o que tem de mais novo na área. Tá? Esse é o nível de avanço dessa área. E aqui, então, em 2020, né, eles lançam o Vision Transformer, que é uma ideia baseada nos Transformers que o professor Tiago falou agora há pouco. Né? Qual que é a ideia do Vision Transformer? É você pegar a imagem, quebrar ela em pedaços, transformar cada pedaço numa palavra, né? E você também, de alguma forma, que não vem aqui falar agora, a gente também codifica a posição dela e passa isso por um transformer para ter resultados aí de classificação, de segmentação e assim por diante. Esse é, vamos dizer assim, um dos avanços mais importantes recentes, então, esse Vision Transformer nessa área de visão. Tá bom? A coisa não para, então, por exemplo, em 2013, no final do ano passado, né, a gente aprendeu sobre esse modelo Vcoder, né, em que ele, além de você poder ter as imagens e fazer coisas com imagens, você pode juntar isso com textos
e também com imagens de profundidade, e também imagens de segmentação. E aí você tem resultados também para que você pode, ou seja, começar a fazer perguntas para o sistema, como se fosse um chatbot, né? Então você passa uma imagem para esse vCoder e pergunta, que tipo de objetos estão presentes na imagem? Ele te diz, está presente tal tipo de objeto. Eu vou dar um exemplo, voltando para aquele meu exemplo lá do começo, né? Que é o exemplo dos ovinhos, né? Então eu perguntei para ele, você pode descrever essa imagem? E ele fala assim, essa imagem ele parece um close-up de um grupo de ovos brancos. Os ovos aparecem agrupados e o foco está no ovo central. Os ovos ao redor estão desfocados, dando a impressão de profundidade. O fundo é uniforme como se estivessem numa bandeja. A impressão geral é de simplicidade. Aí eu falei assim, bom, mas quantos ovos tem nessa imagem? Ele falou assim, a imagem não é clara, é o suficiente para contar o número exato de ovos. Isso é uma coisa interessante do ChatGPT. Isso aqui já é o ChatGPT 4, tá? O ChatGPT 4, há, sei lá, 2 meses atrás, ele era muito mais solícito que agora. Hoje em dia ele está ficando meio preguiçoso. Você faz uma pergunta, ele fala assim, não estou com vontade de responder você agora. Aí eu falei assim, quantos ovos inteiros tem na imagem? Né? Então, já que pelo menos os ovos inteiros, será que você consegue? Olha que interessante, ele fala, na imagem, isso é uma coisa interessante, né? Nem todos chatbots assumem essa figura, essa personificação do eu. Né? Esse aqui assume. Então, nessa imagem, eu consigo distinguir no mínimo 4 ovos inteiros, que se destacam do fundo. Pode haver mais, mas estão fora de foco ou apenas parcialmente visíveis. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquela imagem e passei um filtro da média nela, né? Então eu melhorei a imagem e passei para ele. Falei assim, essa é uma imagem melhor, você pode escrever essa imagem? Eu falei assim, a imagem melhor mostra um certo número de ovos brancos. Eles estão agrupados e deste ângulo você pode ver pode ver mais ovos no seu arranjo, sugerindo que eles estão na bandeja. Há sombras na bandeja, o que ajuda a distinguir os ovos individualmente. Tá bom. Então agora eu falo assim, quantos ovos há na imagem? E aí o ChatGPT fala, nessa imagem eu posso ver 6 ovos. Está errado. Né? Bom, na verdade foi o Arthur, né, que fez isso para mim. Eu pedi para ele passar essa imagem no vCoder e o vCoder fala, há 6 ovos na imagem. Mas lembra que o vCoder, eu posso passar, além da imagem, eu posso passar auxílios para ela. Então, profundidade ou segmentação. Então, a gente pegou e fez uma segmentação semântica da imagem. Né? Então, passamos por um outro modelo chamado um modelo que faz a segmentação semântica. Passamos essas duas informações para o vCoder e ele fala, há 8 alvos na imagem, que é mais próximo do que do que tem lá mesmo. O 8º ovo estava aqui escondido, tá? Então você pode até falar, não tem 8 ovos não, mas ele dá para ter um escondidinho ali, tá bom? Bom, o professor Thiago e a professora Ana já contaram uma parte das razões desse sucesso. Deixa eu contar para vocês mais um pouco dessas razões. Uma delas eu acho que é GPU, né? A gente ter essa possibilidade de usar essas placas de computação gráfica. Outra é ter linguagens que facilitam que pessoas que não são especialistas em programação, pessoas que mesmo não são especialistas na área de machine learning, possam fazer coisas com machine learning. Tá? Terceira coisa, a grande quantidade de dados rotulados, que os dois já falaram antes. Uma outra coisa que eu acho importante também é competições. Então, você tem várias competições públicas em que as pessoas participam. E também software livre. Tá? Software livre é uma coisa que nasceu aí já há muito tempo, né? Um movimento que já nasceu há muito tempo, em que fala assim, você faz um software, põe um código-fonte disponível para as outras pessoas olharem aquele código. Isso trouxe aí muito avanço para a área. Tá? Só passando um pouquinho, quer dizer, a gente deve muito do que a gente tem hoje em dia em machine learning para as pessoas que jogavam, tá? Para as criançadas que jogavam, que faziam seus pais comprarem as placas de jogos para eles jogarem, e que fez com que a NVIDIA
fizesse placas cada vez melhores para fazer a parte de computação gráfica, ou seja, gerar os bonequinhos para os jogos cada vez mais rápido, cada vez melhores, assim por diante. Chegou um momento, em 2006, 2007, que os cientistas começaram a falar, puta, esse negócio dá para usar para fazer computação científica também. E aí, bom, não só o pessoal do Ian LeCun e tudo mais, mas, bom, a gente aqui na USP começou a aprender a programar essas GPUs, né, para poder fazer algum tipo de computação científica. Aqui eu conto um pouquinho quanto tempo levou para desenvolver essas placas e também o preço delas, quantos transistores. Essa placa, por exemplo, é de 2007, tem 800 milhões de transistores, 128 processadores. Essa é uma placa mais recente, de 2015. Muita gente comprou essa placa só para fazer machine learning. Desculpa. Essa aqui já tem mais de 3 mil processadores. Essa é uma das placas mais recentes. A gente estava falando em milhões, né? Essa aqui tem 54 bilhões de transistores, ou seja, uma coisa fenomenal. E aqui, na propaganda da NVIDIA, ele já fala assim, ó, se eu treinar o BERT, que é um dos modelos de linguagem nessa placa, eu tenho aí um ganho bem maior em relação às placas anteriores da NVIDIA e assim por diante. Quem acreditou na NVIDIA lá atrás e comprou ações da NVIDIA e está se aposentando agora, está com um sorriso daqui a aqui. É uma das ações que mais cresceu, já bateu o valor de todas as ações que você conhece aí. O Python, né, como eu falei, né, Python é muito fácil de usar, tem até essa brincadeira aqui, né? Você está voando. É Python. Eu aprendi na noite anterior. Tudo é tão simples. Um Hello World é só um print Hello World. Na verdade, isso aqui já está errado, porque o Python 3 agora você tem que colocar uns parênteses. Não sei direito, me parece muito complicado, né? Não, vem aqui, junte-se a nós, né? Mas você está voando. Como é que você está voando? Eu só escrevi import anti-gravity. Se você tiver acesso a um Python, pode escrever import anti-gravity, que tem o pacote anti-gravity lá. No fundo, o que ele está querendo dizer? Que o Python, por ser software livre, para as pessoas investirem, está cheio de pacotes interessantes lá. O que você pensar, provavelmente alguém já desenvolveu um pacote de software livre para você usar. Tá? Então, isso trouxe então, uma aproximação muito grande de pessoas que, às vezes, não teriam capacidade, por exemplo, de fazer um programa de otimização, né? Como a Nina falou, né? Se eu quero diminuir, fazer um processo em que eu tenho que ter um menor erro, eu tenho que ter processo de otimização. Programas que fazem otimização são complicados, não são fáceis. Mas isso trouxe a possibilidade, então, de você fazer. Por exemplo, aqui eu trago uma rede neural, né, uma rede neural simples, né, com poucas camadas, mas você vê, descrever essa rede neural... Roberto, obrigado. Escrever essa rede neural é uma coisa muito simples, né? É escrever como se você tivesse... eu quero uma camada aqui convolucional, eu quero uma camada de max pooling, depois eu quero outra camada convolucional, e assim por diante. É um negócio bem simples. As competições, como eu tinha falado, né? Então, várias conferências trouxeram competições, ou seja, elas falam assim, venha participar da conferência e traga o seu novo algoritmo, participe dessas competições. E esse site Kaggle, por exemplo, esse aqui do último, né? Esse Kaggle, que ele tem essa possibilidade das empresas colocarem lá desafios para as pessoas resolverem com aprendizado de máquina. E nesse Kaggle, as empresas podem colocar dinheiro. Então, eu falo assim, resolve o problema aqui de limpeza de dados, né? E quem ganhar, o que tiver melhor resultado vai ganhar $100 mil. Muita gente que quer emprego nas grandes empresas vai lá
e para ter bons resultados, e as empresas ficam olhando, né? Esse cara tá se sobressaindo aqui nessa competição, deixa eu ir lá ver se o cara é bom mesmo, convida o cara para fazer uma entrevista e assim por diante. O Kaggle está perdendo um pouco de força ultimamente, mas, bom, certamente foi uma grande ajuda para o avanço da nossa área. Acho que eu fui mais rápido do que eu imaginava. Eu não coloquei aqui nenhum slide do que vai ser o futuro, porque eu também não sei o que vai ser o futuro. Eu acho que os desafios estão aí, né? De novo, a gente tem muita coisa, né? Eu estava conversando agora, antes de começar, com o Rui. O Rui estava trazendo um problema que ele está interessado. Bom, cada um de vocês talvez tenha problemas que vocês gostariam de resolver com visão computacional, que talvez ainda ninguém resolveu. Alguns de vocês talvez até tenham ideias bastante inovadoras para montar uma empresa. Eu acho que, quer dizer, cada vez mais a gente tem disponível as tecnologias para resolver esses desafios. Então, eu acho que, ao contrário, então, de ter medo do que vem para frente, eu acho que a gente deveria ter, na verdade, um grande entusiasmo do que vem para frente, porque vem coisas muito legais pela frente. Muito obrigado.